Bom dia, dona Cutia. Como vai sua tia? Tudo bem, meninas? Vamos lá para a nossa aula? Vamos mudar o gênero? Sim. Estamos estudando tipo dissertativo, gênero, artigo de opinião. Vamos continuar dentro do tipo dissertativo, que é um gênero que defende a sua opinião com unhas e dentes. Eu provo para o meu leitor que eu estou certa, que a minha opinião é a melhor. Dentro de um outro gênero agora, não mais um artigo de opinião. Agora o gênero é carta aberta. Para provar para vocês que a gente ainda escreve carta, eu fiz essa cartinha aí para vocês, olha só. Linda? Bom, Rose, ninguém escreve carta hoje em dia. Para que nós estamos estudando? Gênero carta. Sim, as pessoas continuam usando o gênero carta, eu vou provar para vocês. Mas, principalmente nos vestibulares, vários vestibulares pelo Brasil, que não usam Enem, usam carta como um gênero, pede o gênero carta, tá? E a carta, ela tem as características bem específicas, ok? Nós vamos ver isso bem devagarzinho. Existem vários tipos de carta. Carta pessoal, que é essa aí que eu escrevi para você, é uma carta minha diretamente para vocês, uma carta pessoal. I love you para Chuchu, certo? Tem a carta pessoal, tem a carta de leitor. Nós vamos ver também a carta de leitor. Tem a carta aberta, que é essa que nós vamos ver hoje, tá bom? E para te provar que as pessoas continuam escrevendo carta, eu trouxe aí para vocês. E quero que vocês entrem nesse sites e dê uma olhada. Olha, o presidente Lula, quando estava preso lá em... Onde que ele estava preso mesmo? Esqueci. Porto Alegre. Quando ele estava preso, ele mandou uma carta para o povo brasileiro. Você não recebeu? Não acredito. Importantíssima essa carta. Bom, o que interessa aqui não é o Lula, mas é a carta, tá? O gênero. Então, ele escreveu uma carta para o povo brasileiro. E se você quiser ler essa carta, eu gostaria que você lesse para você perceber a estrutura, os argumentos que ele usou, para você ver se você concorda ou não com ele. Entra lá e lê. Tá? Tá aí o link. Não é um link, porque no slide não tem jeito de ser link. Então você copia ou então você escreve lá no Google. Carta do presidente Lula aos brasileiros, que vai sair, tá bom? Também o presidente Bolsonaro recebeu várias cartas nesse mandato dele, principalmente no primeiro ano. Uma carta aberta, tá? Não é aquela carta que você escreve no papel, põe no envelope e manda para o seu destinatário. É uma carta aberta, ou seja, é uma carta escrita por várias pessoas e colocada e postada em um ambiente aberto que várias pessoas podem ler, ok? Então, a carta aberta, por que ela se chama carta aberta? Porque ela é aberta para todos lerem e também ela é escrita por muitas pessoas, tá? Tem também que eu trouxe aqui para você. Aí, se você quiser ver, tem várias cartas que as pessoas de outros países escreveram para o Bolsonaro, indignados com ele em relação à Amazônia, em relação a como ele está tratando o meio ambiente e várias outras coisas, tá? Tem várias cartas. Aí você pode ler essas cartas também e se posicionar. Não concordo com esse povo que escreveu aqui pro Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro tem razão no que ele está fazendo. Eu quero que você veja a estrutura, os argumentos, tá bom? Tem também uma carta que foi escrita às comunidades quilombolas do Brasil. Sabe o que é uma comunidade quilombola? Não, não vou falar. Vai lá no Google e pesquisa. Leia a carta. E agora, por último, surgiu, por último que eu digo assim, depois da tecnologia, depois da internet, depois do Google, surgiu também a carta aberta online. A carta aberta vídeo online são as anteriores, né? Agora a carta aberta vídeo.
O Felipe Neto, sabe quem é o Felipe Neto? Ah, vocês não sabem, com certeza. Ele fez uma carta, ele fez um vídeo carta. Tá vendo? É um gênero novo. Lembra que eu tô sempre repetindo para vocês que os gêneros nascem e morrem? Então, é um gênero novo, uma carta vídeo, em que ele coloca a posição dele, defende a posição dele, sempre partindo de uma situação. A carta sempre vai partir de uma situação que aconteceu, tá? Entra lá no Catraca Livre, que é onde eu não consegui achar a carta original dele, mas aí a Catraca Livre postou e aí você pode entrar lá e assistir a carta. Olha que legal. É um gênero novo, tá bom? Então, te provei que carta é um gênero super atual e que as pessoas continuam usando a carta aberta, tá bom? Como sempre, nós precisamos ver as características e a estrutura do gênero para formatar, para construir esse gênero dentro dessas características e dentro dessa estrutura. Quais as características? A carta aberta é um modelo de carta que a principal característica dela é informar, instruir, alertar, protestar, reivindicar ou argumentar sobre determinado assunto. Olha, nós podemos, por exemplo, escrever uma carta aberta para o Silvino, coordenador maravilhoso, o melhor de todos do Colégio Princípios. Para quê? Vamos reivindicar alguma coisa? O que nós podemos reivindicar? Que as aulas voltem? Então, o 8º ano vai se reunir e vai escrever uma carta para o Silvino, reivindicando que as aulas voltem o mais rápido possível. Pronto. É uma carta aberta, vai ser assinada por todos os membros da sala e vai reivindicar alguma coisa. Ah, mas eu não quero reivindicar, eu quero protestar. Então, vamos escrever uma carta para Gustavo Lima. Vamos fazer uma carta aberta ao Gustavo Lima, reivindicando que ele volte para a esposa dele. Que absurdo. Não. Protestando, reivindicar já foi, né? Protestando contra o divórcio dele. Você nos enganou. Sempre disse que o seu casamento era perfeito. E agora você separa da sua esposa. Vamos brigar com ele. Vamos protestar. Sim, uma carta aberta. Tá vendo? Então, o objetivo da carta são vários. Depende da minha intenção ao escrever a carta. A carta é um texto curto, não muito extenso, porque a pessoa não vai ter ânimo para ler uma carta muito extensa. Pode ser uma carta curta, desde que ela tenha toda a estrutura, e aí nós vamos ver no próximo slide. E a linguagem é sempre culta, sempre a norma padrão do português. Tudo bem até aqui? Essas são as características. Bom, qual a estrutura desse gênero carta aberta? Em se tratando de um texto dissertativo argumentativo, então a estrutura não muda. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Ok? Essa é a estrutura base do tipo dissertativo, não é? Nós já aprendemos isso. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Mas a carta, ele traz 2 elementos a mais aqui na estrutura. A carta aberta, nós vamos ver outro tipo de carta que tem uma estrutura mais diferente ainda. Então, ela precisa título. Qual é o título? O título eu coloco o que eu quiser. Geralmente, o título traz assim, é sempre essa base para quem eu estou enviando e dizendo que é uma carta aberta. Então, vamos lá o título. Meu título aqui, ó. Carta aberta ao Colégio Princípios. Carta aberta ao Colégio Princípios. Pronto. Não precisa mais que isso. Carta aberta ao cantor. Quem é que eu falei mesmo? Gustavo Lima. É? É. Ok. Tudo bem? Esse é o título. É o título base
da carta aberta. E, geralmente você coloca a quem está sendo destinada e deixa claro que é uma carta aberta, tá bem? Introdução, você apresenta o motivo da carta, ou seja, o tema. Lembra que na introdução sempre tem que ter o tema, a tese, e citar os argumentos? Então, aqui, introdução. Título, carta aberta ao Gustavo Lima. Introdução. O 8º ano do Colégio Princípio se reuniu para mostrar a sua indignação a sua decisão de se divorciar da sua esposa. Entendeu? Mostra o tema, mostra o assunto da carta. Quando a pessoa lê a sua introdução, ela já tem que saber qual é o assunto da carta. Aí você desenvolve a carta mostrando os seus argumentos, conclui, fecha a ideia e coloca uma despedida. Geralmente a despedida é formal, então é assim, sem mais, vírgula, pronto. Atenciosamente, vírgula, não é ponto, presta atenção, vírgula. E aí vem a assinatura de todos os membros da carta aberta. Ok? Então, vamos supor que eu vou fazer aqui no condomínio que eu moro uma carta aberta ao síndico. Então, que os moradores do bloco H, que é o que eu moro, vão assinar. Nós estamos reivindicando uma lixeira no elevador, por exemplo. Tá bom? Essa é a estrutura. Eu trouxe aqui uma carta modelo, uma carta que eu peguei na internet aí, para vocês terem uma ideia dessa característica e dessa estrutura, tá bom? Peraí. Olha o título, qual é o título? Carta aberta à comunidade de Manaus. Então, quem é o destinatário da minha carta? A comunidade de Manaus. O que eu vou trabalhar nessa carta? Olha o assunto. Introdução, de acordo com os problemas que temos passado durante os últimos dias no centro de Manaus, resolvemos apontar alguns temas para reflexão, os quais consideramos de suma importância para a comunidade manauara. Bonito esse nome, né? Coloca no seu filho, Manauara. Aí ele começa o desenvolvimento, primeiramente, aí ele vai falar, depois ele continua, que são os espaços e tal lá, termina, esperamos que todos estejam atentos, parará, fecha a ideia, e traz a despedida, atenciosamente, vírgula, quem assinou? Associação de Artesãos de Manaus. Então, não dava para todos os artesãos assinar, como eles têm uma associação, então a assinatura ficou, pode fazer isso? Pode, tá bem? Então, é isso, introdução ao gênero carta aberta. É claro que nós temos uma atividade para vocês trabalharem aí, verem essa questão da carta, páginas 135 a 140 no livro. Façam a tarefa que a próxima aula eu vou cobrar. E nós vamos ver. Lá vocês vão ver mais detalhadamente a argumentação, tudo que uma carta precisa, ok? Beijos para vocês. Até a próxima. Beijinhos, beijos e queijos.